Bom, e aí pessoal, beleza? Vou fazer aqui mais uma questão. Questão aí como sempre na área de engenharia elétrica. Questão aqui da Fiocruz. Depois eu vou colocar o link da prova aí, que é Fiocruz 2010, engenharia elétrica. Já acha essa questão. Mas vamos lá, vamos para a questão. Vamos arrebentar. Deixa eu arrumar aqui. Vamos lá, ó, questão 50. Um transformador foi submetido a um ensaio em que seus enrolamentos primários, alta tensão, foram submetidos a uma DDP. Estando os enrolamentos do secundário baixa tensão em curto-circuito, com o transformador operando a plena carga e com tensão aplicada ao primário, verifica-se que a corrente em um enrolamento secundário atinge seu valor nominal. O ensaio acima descrito foi realizado em um transformador de tensão nominal primária em delta igual a 20 kV e tensões no secundário em estrela de 380 por 220. A impedância equivalente deste transformador em percentual é... Legal. Ó, essa questão aqui não é uma questão, eu não acho uma questão simples, eu acho uma questão difícil, porque você tem que fazer muitas conversões, mas eu vou começar aqui pelo final, esse vídeo vai demorar um pouco, porque eu vou fazer bem devagar. Então vamos lá, vamos começar aqui, ó. Primeiramente, um transformador foi submetido a um ensaio, em que seus enrolamentos primários alta tensão foram submetidos a uma DDP, estando os enrolamentos do secundário baixa tensão em curto-circuito. Ok, então o que ele está querendo dizer aqui? Vamos colocar aqui um pouco para o lado. Então vamos fazer um desenho. Então o que ele está falando aqui para mim? Está falando aqui, ó, que eu tenho um transformador. Desenhar aqui o transformador. E eu tenho aqui só aqui desligar aqui só um instante. Desculpa. Vamos lá. Vamos lá, voltando para a questão. O que eu tenho aqui? Eu tenho um transformador. E eu vou estar desenhando aqui ele. No caso, já até desenhei uma parte. Tenho mais ou menos aqui. Vou desenhar aqui os enrolamentos. Legal, então aqui eu desenho os rolamentos. E no caso aqui, o que ele fala? Ele fala que foram submetidos a uma DDP estando os rolamentos em curto-circuito. Então ele está falando para mim aqui, que aqui, essa parte aqui está em curto-circuito. E é o que eu vou fazer. Deixei em curto-circuito. E apareceu aqui uma DDP. Vamos voltar aqui para a questão. Ele falou, ó, um transformador foi submetido a um ensaio em que seus rolamentos primários de alta tensão foram submetidos a uma DDP, estando os rolamentos do secundário baixa tensão em curto-circuito. Legal. Com o transformador operando a plena carga e com 700 volts, então aqui agora já apareceu 700 volts. No caso está operando a plena carga. Então nessa situação, vamos até mudar de cor. Então aqui a gente já tem outra situação. No caso, não está mais em curto-circuito. Esse ensaio aqui, que é um ensaio a vazio, nessa situação aqui, já não vale mais nada, vamos dizer assim. Então aqui já vai aparecer uma carga. Aqui é o que? Minha carga. E a primeira situação que eu tenho, aqui vou até deixar aqui. A primeira situação que eu tenho é o que? Eu tenho um ensaio a vazio. O que é um ensaio vazio? É eu deixar o meu secundário em curto-circuito. Ok? Aí eu vou descobrir alguns parâmetros. E esses parâmetros aqui, para mim descobrir,
chama-se ensaio a vazio. Ou deixar o secundário aqui em curto-circuito. Só que na segunda situação que ele já deixou, ele já falou o seguinte, ó, com o transformador operando a plena carga e com 700 volts aplicado ao primário, verifica-se que a corrente em enrolamento secundário atinge seu valor nominal. Ele não falou qual o valor da corrente, mas ele falou o seguinte, atinge o valor nominal. Então vamos colocar aqui, e está descendo aqui uma corrente, essa corrente eu não sei, mas ela atinge o valor nominal, que eu vou chamar de IN. Legal. Então vamos voltar novamente para o exercício. Agora na parte aqui de baixo, o ensaio acima descrito foi realizado em um transformador de tensão nominal primária em delta igual a 20 kV. Legal, então esse transformador aqui, ele tem aqui, ele está falando que está em delta. Deixa eu só confirmar aqui, ele fala o quê? O ensaio foi descrito em um transformador de tensão nominal primária em delta igual a 20 kV. Então vamos deixar assim, ó. Vamos deixar assim aqui em delta. Eu vou ter 20 kV no primário. Vou colocar assim até ainda, ó, primário. Ok. Igual a 20 kV. E tensões na secundária estrela. E ele está falando que o secundário, que eu vou colocar de vermelho, ele vai ter 380 por 220. Está em estrela 380 por 220. Legal. A impedância equivalente desse transformador em percentual é igual a... Ok, então não preciso mais aqui do exercício. Tudo o que eu preciso está aqui. Então o que ele me falou para mim? Ele falou para mim que foi feito um ensaio a vazio. No caso aqui o secundário foi curto-circuitado. Aí quando o transformador estava operando normal, né, estava trabalhando normalmente, apareceu 700 volts no primário, mas não falou quanto passou aqui no secundário. Vou colocar em amarelo. Ok, falou que apareceu 700 volts aqui, mas não apareceu o meu X aqui, ele não falou. Legal? Então quais são os dados que eu tenho? Os dados que eu tenho é o seguinte, eu sei que ele está em delta em 20 kV, eu sei que ele operando normal aparece 700 volts, e eu sei que em estrela ele está 380 por 220. Certo, o que eu vou fazer aqui agora? Eu já poderia a partir daqui resolver, mas eu vou fazer a questão de desenhar o primário e o secundário do transformador. Como seria? Seria assim, ó. Vamos pegar aqui, vamos deixar a tela assim. Então seria o seguinte, eu vou desenhar agora o primário e vou desenhar agora o secundário.
Ok. Então vou desenhar aqui agora as bobinas. Legal. Então o que eu tenho aqui? Vamos agora definir aqui. Vamos chamar assim de amarelo, né? Eu tenho aqui minha ligação em delta. E vamos chamar de verde minha ligação em estrela. Legal. Então eu tenho delta, tenho estrela. Certo. Vamos agora voltar para o exercício. O que ele falou? Ele falou o seguinte, ó. O ensaio acima foi realizado em um transformador de tensão nominal primária em delta igual a 20 kV e tensões no secundário em estrela 380 por 220. Então, vamos lá. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui. Desculpa estar voltando tanto, viu? Vamos pegar assim e vamos fazer uma revisão, né? Que eu acho importante, ó. Aqui eu tenho delta, aqui eu tenho estrela. Legal. Aqui eu tenho uma separação. Eu tenho aqui em delta, eu tenho minha tensão de linha, eu tenho minha corrente de linha. Em estrela também tenho minha tensão em linha, minha corrente de linha. Em estrela aqui sempre vai dividir. E em delta aqui sempre vai multiplicar. Certo? Minha tensão de linha e corrente de fases são iguais. E minha tensão de linha e tensão de fase na estrela são iguais. Aqui eu sei que vai multiplicar. Então minha corrente de linha é igual a minha corrente de fase vezes raiz de 3. E aqui é o oposto. Minha tensão de linha é igual a minha tensão de fase sobre raiz de 3. Tensão de fase sobre raiz de 3. Exatamente. Então, essa relação aqui é super importante. Por quê? No caso aqui, ele falou, o que ele falou para mim? Ele falou, ó, eu tenho em delta 20 kV. Então eu tava falando assim, ó, que aqui ele tem 20 kV. Ele fala o seguinte, não, aqui eu tenho 20 kV. Legal, só que em delta minha tensão de linha é igual a minha tensão de fase. Ah, legal, mas o que é... Aqui no caso, vamos colocar assim, entre esses pontos eu tenho o que? Minha tensão de linha. E entre esses daqui, eu tenho sim minha tensão de fase. Vamos desenhar aqui, tensão de linha, e aqui, tensão de fase. Tensão de fase. E a mesma coisa aqui. Aqui eu tenho minha tensão de linha. Desculpa. E o oposto aqui, minha tensão de fase. Legal. Então fiz só essa revisão aqui. Então o que eu tenho? Eu tenho esse transformador que está ligado em delta, está ligado em estrela. Então se eu tenho 20 kV, de tensão terminal no primário, significa que eu tenho 20 kV, até voltar, significa que eu tenho 20 kV de linha, tenho 20 kV aqui e também tenho 20 kV de fase. Por quê? Minha tensão de linha é igual a minha tensão de fase. Então tenho 20 kV nesses dois. Ok. E no estrela eu tenho 380 linha e tenho 220 fase. Ok? Então aí tem uma relação interessante. Então o que acontece? Agora vamos partir aqui para... Após entender isso, né? Dá para resolver. Legal, então eu fiz a relação. Então vamos descer aqui. Então eu cheguei na seguinte conclusão. Eu tenho o quê? Eu tenho 20 kV
está para 220. Ah, mas como assim está para 220? É só lembrar aqui, eu tenho uma relação de fase. Ok? Eu tenho um VF no meu triângulo, eu tenho o meu VF no meu estrela, certo? E eu tenho aqui, naquele ensaio aqui, no operador, o transformador operando, eu tenho 700 volts. Só que eu não tenho o meu X aqui. Então você repara que é uma regra de 3 para encontrar o meu valor de X. Então vai ser o que? Vai ser 700 volts vezes 220, que é igual a 20 kV vezes X. Aqui eu vou chegar a 154 vezes 10 a terceira. Vou chegar aqui dividindo por 20 vezes 10 a terceira. Posso cortar aqui e cortar aqui. Eu vou chegar numa relação. O meu X aqui vai chegar a 7,7. Esse aqui é meu primeiro dado que eu encontrei. Ou seja, apareceu 7,7 volts no meu secundário. Certo? Legal. E no que isso vai ser importante? Vai ser importante o seguinte. O que eu estou tentando descobrir é o que? É minha impedância, né? Meu ZPU. Minha impedância percentual. Um valor de PU. Então o que eu tenho aqui? O que é isso? É pegar minha impedância e dividir pela minha impedância base. Opa, desculpa. É pegar a minha impedância dividir pela minha impedância base. Esse é o meu objetivo. É encontrar o meu ZPU. Certo? Então com esse dado aqui, 7,7, nós iremos encontrar aqui o meu Z, né? Então o que eu vou ter? Eu vou ter vou colocar algumas formulazinhas que eu vou precisar. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho minha impedância base. Vamos começar por aqui. Minha impedância base é igual meu VL ao quadrado dividido pela minha potência aparente base. Certo? E o meu Z, já o meu Z, eu vou ter o que? Meu Z é o que? Meu Z é igual a minha tensão, tá na carga, pela minha corrente nominal. Meu objetivo é encontrar esses dois e encontrar meu ZPU. Certo? A minha impedância na carga eu já tenho, que é 7,7 volts. Então o que acontece? Já posso fazer o seguinte, ó. Não, vamos começar assim, ó. Mais fácil. Pegar aqui minha impedância base é igual a meu... Eu vou só voltar um pouquinho, desculpa estar voltando, viu? Porque eu acho importante falar sobre isso. Por quê? Porque é o seguinte, ó. Eu tenho minha potência trifásica aparente é igual a raiz de 3 vezes extensão de linha vezes extensão de fase. Vezes minha corrente de linha. Certo. Mas eu também posso encontrar esse valor por fase. Então minha potência aparente trifásica é igual a quê? 3 vezes minha tensão de fase vezes minha corrente de fase. Certo. Eu decidi ir por esse caminho aqui. Ok? Até circular aqui. Eu decidi ir por esse caminho aqui, pelos valores de linha. Certo? Então vamos calcular pelos valores de linha. Qual é o meu valor de linha no sistema aqui em estrela? 380. Então eu vou por ele, não vou por fase não. Poderia fazer por fase? Poderia, mas vou fazer por linha. Ok? Ok, então voltando aqui, então eu tenho o que? 380 VL, né? 380 ao quadrado. Pela minha potência aparência base.
Ok. Eu também tenho minha corrente nominal é o que? Minha potência aparente base vezes raiz de 3 vezes minha tensão de linha. Vou deixar só um lembrete aqui. Valores de linha. Legal. Então o que acontece? Vamos continuar, né? Então vamos lá. Então tenho minha corrente, minha tensão, minha impedância base e minha corrente de linha. Então posso fazer o seguinte. Posso pegar esse daqui e partir para o seguinte. Eu posso pegar Z, que é igual a V sobre IN. Então eu tenho o que? 7,7 volts sobre meu IN. Mas quanto é que é meu IN? Meu IN é o que? SB dividido por raiz de 3 vezes tensão de linha. Legal. Então eu cheguei nesse valor aí. Mas eu vou só dar uma ajeitada, né? Então eu fiquei com o que? Aqui eu posso fazer o que? Eu fiquei com 7,7 vezes raiz de 3 vezes tensão de linha. Dividido pela minha potência aparente base. Então, aqui eu cheguei no meu IN. Certo. Então, cheguei aqui no meu IN. Aí o que eu vou fazer? Eu vou aplicar meu IN. Oh, desculpa, eu cheguei aqui no meu Z, né? Cheguei no meu Z. Desculpa, aqui. Cheguei no meu Z. Então eu tenho o meu Z e tenho o meu Z base. Então eu vou encontrar meu ZPU. Então meu ZPU é igual ao meu Z, que é 7,7 vezes raiz de 3 vezes 380. Dividido pela minha potência aparente base. Então aqui é meu Z. Agora eu vou dividir esse meu Z pelo meu... Deixa um pouquinho. Pelo minha impedância base, né? Meu ZB. Quanto é que é meu ZB mesmo? Meu ZB é o que? É meu 380 ao quadrado. Oh, desculpa. 380 ao quadrado dividido pelo USB. A gente pode fazer o que? A gente pode cortar. Vamos cortar esse daqui com esse daqui. Então o que eu tenho aqui? Me sobrou 7,7 vezes raiz de 3 vezes o meu 380. Dividido pelo meu 380 ao quadrado. Então vamos cortar. Vamos cortar esse quadrado aqui com esse aqui. Certo? Tá certo. Tá certo. Então eu tenho o que? Deixa assim. Vamos lá. Eu tenho o que? Eu tenho 7,3 vezes raiz de 3 sobre 380. Vamos ver quanto é que dá isso. 7,7 vezes raiz de 3. Tenho 13 sobre 380. Tenho aqui 35 vezes 10 a menos 3. Eu não sei se aqui no exercício... ele fala percentual. Então faz daqui vezes 100. E vai dar 3,5, né?
Exatamente. Que vai dar aqui 3,5. Essa aqui é a minha resposta. Vamos voltar aqui para o exercício. Nem sei onde é que está mais. Estou fazendo tanto. Deixa eu ver se consigo achar melhor. Ah, tá aqui. Tá aqui. A impedância equivalente desse transformador em percentual. Aqui ele queria em percentual, não em PU. Dá a mesma coisa, né? Então o que a gente pode fazer? Vamos diminuir para conseguir ver todos os cálculos. O que eu fiz está aqui, ó. Fiz uma comparação dele. Fiz o transformador nesse desenho. Depois eu entrei dentro do transformador, vi as ligações, estrela e triângulo. Dei todos os dados aqui, 20 kV no primário. No caso, 700 volts no transformador operando normal, vamos dizer assim. Fiz aqui as relações, né? Eu já tenho a revisão de relações de triângulo e estrela, que era importante, mas aqui especificamente eu parti para a resolução. O que eu fiz? Fiz uma relação de fase, cheguei aqui no meu 7,7. Apliquei aqui os meus valores de linha. Então eu fiz uma flechinha aqui explicando meus valores de linha. Então dá o que? ZB 380 ao quadrado, 380 do que? 380 aqui é de linha, lá igual no triângulo. Tá aqui os 380, valor de linha. Ok? Vamos voltar. Então, ok, então vamos lá. Tem aqui, eu fiz aqui o exercício baseado nos valores de linha. Cheguei no meu Z. Após chegar no meu Z, eu cheguei no meu ZPU, na minha impedância base, que no caso é esse ZB aqui. Vou até colocar aqui, ó, esse ZB. Encontrei o Z, encontrei vamos fazer assim, ó, encontrei esse Z aqui, que é esse daqui. Encontrei esse daqui, aí eu apliquei a relação. Essa relação aqui. Ok? Apliquei essa relação aí o exercício foi. Como era em percentual, multipliquei por 100. Cheguei aqui na 3,5 na alternativa, nem sei qual alternativa que é. Vamos voltar aqui. 3,5 alternativa D. Vamos só marcar 3,5 alternativa D. Bom, é isso aí, pessoal. Foi uma questão demorada. Me alonguei um pouco, vocês me desculpem, mas foi necessário, beleza? Isso aí, falou, tchau, tchau.